O conteúdo dele comprova, mas de uma forma cabal, a existência da reencarnação na estrutura das histórias da Torá. Eu mesmo não acreditava nisso. Eu tô pasmo de novo. E ouvi uma voz. Uma voz completamente que eu não esperava. Dercy Gonçalves. Sangue de Jesus, não tinha uma voz melhor não, meu? Ou voz feia da peste, mano. Mas olha, isso que é o mais interessante. Meu, nem pra ter a voz de um cara tipo Elvis e tal. Eu vou responder essa sua pergunta agora. A profecia não está em você fazer ou falar para trazer para se cumprir. Está no ato que ele representou. Vocês não entenderam ainda essa passagem. Tanto Mateus 21:5 quanto Marcos 11 fala da mesma coisa no versículo 1 também. Eu prefiro que você faça uma leitura de novo antes de colocar palavras que não estão lá nas escrituras. Podemos ler junto? Podemos ler junto? Não tem nenhum lugar que ele pede permissão. Eu não entendo isso. Isso é anti-Torá. Eu estou te falando como um professor com a mente livre, sem religiosidade, sem a visão do judaísmo messiânico, ortodoxo ou cristão. Nós vamos falar dentro de uma gramática. Se você ler aqui Marcos 11 ou Mateus 21, ele não está dizendo, você tem que ir lá buscar o jumentinho porque eu quero cumprir a profecia de Zacarias, então faz isso. Não foi pelo fato de fazer, foi pela representação dele. A representação de Zacarias mostra que o rei seria humilde a ponto de montar num jumento para mostrar sua humildade, mesmo sendo rei. Essa é o que está lá. Mesmo sendo ele o rei, ele mesmo ele sendo grandioso. Ele não era rei para nem começar a tentar se vangloriar. Nem era rei. Ele era humilde, ele era um marceneiro, era humilde. Qual o problema de andar no burrinho? A representação ali não é literal. A representação não é literal. Ali é uma forma figurativa para falar de humildade. E é exatamente isso. Mas aí você está se contradizendo. Você fala com o Rabino Ventura. Não, é burrinho literal. E agora você fala não é literal. Agora você está se contradizendo. Eu não falei literal. Não, eu não falei literal. Quem falou foi o Marcelo. Eu não falei que era literal. Eu não falei. Lógico que é literal. Ele entrou em Jerusalém no jumento literal. Eu também concordo que é literal. Oh, meu Deus do céu. Agora deixa eu botar uma pergunta aqui. Mas a única coisa que o pastor Marcelo e o pastor Ronaldo estão fugindo, com todo respeito e amizade, é que a profecia ali inclui uma derrota dos vizinhos inimigos de Israel. Mas eu preciso explicar isso. Exatamente. Deixa eu explicar está acontecendo isso com eles hoje. Vamos ouvir. Segura, Ventura. Como nunca se viu na história de Israel. Segura, Ventura. Vamos ouvir a explicação do pastor Marcelo sobre esta questão. Olha, a profecia, no sentido bíblico e canônico, eu sei que a Ventura não crê no Berit Hadashah, a Mirra também não, tem o sentido histórico e o sentido profético. Vou te dar um exemplo de uma profecia de dupla referência. Oséias 11 diz assim: do Egito chamei o meu filho. É logicamente que historicamente não é Yeshua, é Israel. Israel, filho de Deus, que Deus tirou com mão forte do Egito. Tá certo? Êxodo capítulo 6, verso 6, não é? Eu tirarei vocês do meio das cargas dos egípcios, vos livrarei, resgatarei vocês com o braço estendido e mostrarei os meus juízos. Agora, essa profecia é uma profecia de dupla referência. Que quando Yeshua sai do Egito, por causa daquela revelação que tem que Herodes quer matar o menino, aí o profeta diz: como se diz a Escritura. Então, Mirrei, que você tem que entender. Isso é álbum de figurinhas, essa coisinha de ficar colando. Você não deixa eu falar, Mirrei. Fala. Você é um raham responder antes de ouvir o que diz Shlomo Hameler? Tá certo, tem que escutar antes e depois eu vou te ouvir. Então, nesse sentido, se cumpre a profecia no Messias. Então, no sentido histórico, pastor Ronaldo, verdade, é Gaza que está sobre escombros, é Damasco. Agora, no sentido profético, Yeshua toma essa profecia para ele e ele diz assim, olha lá, ora, isso aconteceu para que se cumpra o que diz o profeta. Digam, está citando Zacarias, está citando a menção de Zacarias. Eis que o seu rei vem até você, humilde, montado em uma jumenta e um jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos e tendo feito como Jesus ordenou, trouxeram a jumenta e a jumentinha. Então puseram em cima deles e as suas capas, e sobre elas Jesus montou. Pastor Marcelo, o que o senhor está dizendo aí dessa questão da profecia que se refere tanto a Israel quanto
a pessoa de Jesus. Exatamente. Parece que Jesus faz um questionamento. Parece que Jesus faz um questionamento disso. O pastor Marcelo falou, é verdade. Ela faz uma ambiguidade. Uma ambiguidade, pastor Ronaldo. É literalmente Gaza. Ali é o estado profético para falar de outras reações. Pastor Ronaldo, parece que Jesus requer isso quando ele se referiu a Davi, dizendo quando o próprio Davi disse o meu Senhor ao meu Senhor, senta-te aqui. Isso. Jesus disse, como que pode ser Davi, se Davi está dizendo que ele é o meu Senhor? Exatamente. Então Jesus está dizendo, Davi se refere a ele, isso. Davi a ele, é ele que está sentado no trono naquele momento, mas Jesus mesmo disse, porque Davi disse o Senhor ao meu Senhor. Exatamente. E não disse o Senhor ao meu respeito. Então parece que tem uma ambiguidade. E outra coisa, se Yeshua, vou dar a palavra ao Senhor, não é o Messias, uma mentira tem transformado o mundo. Eu pergunto, uma mentira que dura 2.000 anos. Uma mentira pode transformar segue o Maomé, sabe por quê? Porque o Maomé também tem 1,3 bilhões de seguidores e é uma mentira que transformou o mundo. Mas Maomé nunca disse que ele era verdade. E Yeshua disse. Disse sim. E Yeshua disse. Eles podem até... Ali a Emet, Adera, Aim. Veja só, eles até concordam que Jesus é um profeta, mas eles acham que existe um novo testamento chamado o Alcorão. Sim. Ele mexeu com 1,3 bilhões de pessoas que estão hoje no mundo. Mas eu pergunto, então pronto, segue ele. Os cristãos pregam a destruição de Israel, Mirra? Não. Graças a Deus. Pronto. Vocês são nossos agora amigos. os islâmicos pregam a destruição de Israel. De comparar o cristianismo. Não. Exatamente. Eu não tô comparando. Ele só tá dizendo o seguinte. Eu tô comparando. Ele tá dizendo o seguinte. Tá sim. Gente, como olha, é possível que Jesus conseguiu convencer tantas pessoas? Respondo. Eu quero falar como é possível que Maomé também todos. convenceu tantas pessoas? Isso não é pergunta. Ô, Mirra, deixa eu voltar pro centro do debate. Deixa eu falar aqui, deixa eu falar. Agora, Você Marcelo. não entendeu o que eu falei. Você falou que eu não estava entrando no debate, agora eu vou entrar então, com força. Eu quero que você entre, pode falar a sua fala, mas eu quero que você traga coisa pro centro do debate. Por que que você não vê esse acordo de paz hoje feito pelo Trump como um caminho para o anticristo? O que você vê de diferença bíblica para aquele concerto de paz que é a entrada do anticristo para esse concerto que o Trump fez que você não acredita ser? Primeiro, porque eu creio no arrebatamento da igreja. Eu sei que eles não vão atender muito isso, mas a gente vai atender. Para que isso se cumpra, esse acordo de paz, o que tem que acontecer? A retirada da igreja. Você acredita que esse aliança de paz é só após o arrebatamento? Sim. Você sabe que eu sou pré-tribulacionista da gema do ovo, não é? O pastor Cristo, o senhor não acredita nisso? Enquanto... Não, eu não tô... Vamos fazer um debate aqui agora! A questão volta pra mim. A questão aqui, Mirra, não é o que eu acredito. Eu só tô intermediando. Vai, Marcelo. Então, eu não creio por causa disso. Certo. Não pode. Outra, o templo não está presente. Nós cremos da profecia que o templo será reerguido em Jerusalém, do jeito deles, virá do céu. Nós cremos na reconstrução do templo, porque o Mashiach Sheker vai profanar esse templo. Na metade da semana se quebra o acordo e virá sobre as asas da desolação, olha, eu tenho a destruição. Pra falar, eu tô querendo aqui me manter no... Então fala, agora não, mas a palavra agora tá com Mirra. O senhor já falou demais. É brincadeira. Eu compro. Vamos lá, faz o Pix. Vai, Mirra. Vai lá, Mirra. Deixa eu ouvir o Mirra. Mirra. É eu mesmo? Coitado do feio. É eu mesmo? Você fala. Não, é que a série agora a palavra é do Mirra. É do Mirra. Não, fala, Mirra. Não, Mirra, tem que deixa falar. eu te perguntar o seguinte. Eu vou ser muito rápido. Eu vou ser muito rápido para poder passar a palavra pro meu irmão aqui. Eu só quero saber, Mirra, por que você acredita dessa aliança de paz? Ou você não acredita no sentido de que ela é uma preparação para a vinda do anticristo? Eu acredito numa coisa chamada Ikveta de Mashiach. Nós estamos nos aproximando para uma era messiânica. Eu não acredito nesse termo anticristo.
Mirra é o mesmo nome. Mashiach Sheker, Mashiach Sheker. Então, e pra mim, como eu comecei o debate, Mashiach Sheker, o auge do anticristo é o próprio Jesus. Tá repreendido. Que há 2000 anos ele tá tentando... repreendido. Há 2000 anos ele tá tentando descansar e você não deixa ele descansar. Tá repreendido. Ele já foi, já voltou, não sei quantas vezes. Não, ele veio uma vez como Mashiach. Deixa ele descansar, pastor Marcelo, ele tá descansando. E virá como Mashiach ben David. A pergunta é, a mentira transforma o mundo, Mirra? Deixa eu te perguntar. Transforma o mundo? Não, mas deixa eu te perguntar. Um estrago muito grande. Mirra, o seu Deus está descansando? Não, o meu Deus, ele é Ele se cansa? O meu Deus, ele é raiva e caiá, mas Jesus não é Deus. É, lógico que é. Então, não é, não. Então deixa eu te perguntar, o seu Deus se cansa? Diz aí, 9:6, Mirra. E nem cochila. Nunca, o nosso também não. Vou passar. Mostra para nós outros, já fiz essa pergunta, do debate e o senhor também. Não, nas escrituras. Mostra para mim um homem na tradição judaica chamada de El Gibor. Mostra para mim. Não. Mas é isso, você colou esse nome. Eu vou falar, meu Deus do céu, tá na profecia de Isaías. Mostra para mim. Você colou Rabino Mirra, em alto nível. Rabino Ventura. E vocês estão toda hora parecendo criança. Não. É sim. Por quê? Porque na hora que alguém começa a entrar em alguma coisa para ter uma sequência para o público que tá querendo aprender alguma coisa e ouvir uma argumentação contínua, então começa a se jogar uma e outra coisa como se o objetivo fosse vencer. Mas debate é assim mesmo. Não. Debatemos ideias, não pessoas. Aqui, numa casa como essa, com essa oportunidade... Sim. Não. Vamos seguir um pouco uma linha. Se o senhor me mostrar na tradição judaica e o Mirra, algum homem carnal que é chamado de Deus forte, eu vou pro judaísmo agora. Você é pó-cinza. Você é pó-cinza. Meu nome é Michael. Mikekel, pronto. Você agora é pó-cinza. Meu nome é Michael. Mikekel, quem é como Deus? Quem é como Deus? Você é como Deus? Você é como Deus? Pronto, agora vou abrir uma você Bíblia. É como Deus? Vou abrir uma... Mas eu vou abrir uma Bíblia. Pecado agora. Eu vou pegar 12 discípulos e vou me fazer Deus. Para, Mirra, eu vou responder pra você. Deixa eu voltar a palavra. Deixa eu voltar a palavra pro Rabino Ventura. Não, você não vai dar uma. Você não vai. Até agora. Você não vai. Mirra Ventura. Mirra Ventura. Olha, Mirra Ventura, eu te respeito muito. Eu te respeito. Eu tô em minoria muito, aqui, não pode mas ser você não aqui. vai dar uma aí de um bispo aí que vai levantar e vai embora, não, né? Tem que ter maturidade pra discursar. Vai lá, Eu sei de quem você tá falando, tá? Deixa Ok, vamos lá. Vamos lá. Não. Tô brincando. Não, por favor, Rabino. Primeira coisa. Papa. Agora eu vou citar o Papa. Tá. Eu sei que tem gente aqui que acha que os papas são anticristos. Tá. Certo? Tem. Papa, quando ele ainda era o cardeal Ratzinger. Uhum. E ele falou grande uma coisa, teólogo. Um grande teólogo, exato. E ele falou uma coisa que eu achei muito interessante na época. Ele disse o seguinte, que os judeus, ele como Papa, ok? Sim. Que os judeus não estão errados em esperar o Messias da forma que esperam. Ok. Ainda que ele como Papa, ele acreditava que a Torá inteira, o Tanakh inteiro estava se referindo a Jesus. Certo. Então ele dizia basicamente o seguinte, quando um judeu pega Isaías 53, que é o que acontece comigo, com o Mirra, eu leio de uma forma diferente. Por quê? Porque existe uma tradição oral entre os cristãos também, que ela faz com que textos que às vezes, se a gente for pegar super ao pé da letra, não vão encaixar, mas de acordo com a tradição oral, com a fé, essa é a leitura dessa passagem. Eu não vou criticar isso, por quê? Porque com a gente também é assim. Sim. Essa é a realidade. Então, o ponto primeiro que eu quero chegar é o seguinte, às vezes a gente fica discutindo coisas que se a gente compreender o princípio, esse é o princípio, a gente já não vai ficar mais fazendo um ping-pong. Zacarias tal, Isaías tal. Eu te respondo aquela passagem que você perguntou sobre o El Gibor. Uhum. E respondo com certa facilidade. Se a gente for pegar aquela profecia ao pé da letra, ela está se referindo a fatos que aconteceram 400 anos antes de Jesus com o rei Ezequias. Ou seja, é possível refutar. Mas okay? Um homem, Rabino, ser chamado de Deus forte. Primeiro que a palavra ele não é necessariamente Deus. Exato, a palavra ele é poder. Não, força é os. Não. Ele é força. Olha,
professor hebraísta, presta atenção. Vai me ensinar hebraico agora? Não, a questão não é ensinar hebraico. Você também não é uma autoridade final no hebraico. Todo nome que termina com ele é Deus, Eu lamento te dizer que eu sou uma autoridade em hebraico. É meu juiz. Eu lamento. Você quer que Rafael, Deus que cura. De quem você precisa ouvir que eu sou uma autoridade em hebraico? Não, a questão não é essa. Gente, mas o ponto aqui... O Rabino Ventura falou verdade. A palavra ele, dentro do ugarítico, tem a conotação de força também. De força. Mas assim, não, mas o sentido primário... Ô, Ronaldo, você tá indo pro lado deles agora, meu filho? Não, eu tô achando que o Ronaldo tá se convertendo ao judaísmo. Mas ele já não acredita em trindade. Gente, mas olha... O Ronaldo não traz mais o Ronaldo aqui, nunca vi isso. Me deixem... Qual que é o primeiro sentido de ele no dicionário hebraico? É força? É Deus. Força. Deus. Pega qualquer dicionário, Mira. Pera. Não. É julgamento. Não, din é uma coisa. Pastor. Força é outra. Daniel significa força de Deus, Pastor. A palavra Daniel? É? Não. Pastor. O que significa? Daniel é um nome. Vocês querem ficar no bate-boca. O que significa? Dankel. O que significa? Julgamento de Deus. De Deus, ok. Mas é Dankel. Rafael significa força de Deus, Mira? Refakel, sim. Deus que cura, não é, Mira? Isso. Ezequiel significa o quê, Mira? De novo, Hazak-kel. Olha lá, tudo. Não fala Deus, mas tá vendo? Ele não fala. Olha, eu vou dizer... Aí ele tá dizendo que é força. Eu não tô dizendo por que não traduz, então, Ezequiel, Daniel, Rafael, como força de Deus, como cura de Deus? É um atributo de Deus, é um atributo de Deus que é força. Desculpa, Rabino, você tá eu acho o Rabino Ventura. Esse tipo de situação que a gente começa a entrar num bate-boca sobre um detalhe, mas olha, eu tô falando, não, eu concordo que é um debate, mas eu tô querendo trazer algo falando aqui respeitosamente. Não, mas então, Rabino, vamos lá, vamos direto ao assunto. Eu tô querendo trazer aqui um princípio que ele é real dos dois lados. Eu vejo, às vezes, judeus falando assim, não cabe Jesus em Isaías 53, vocês estão mentindo. Eu sei que também tem muitas coisas que pra gente, a gente faz uma leitura no lugar e a gente tem uma tradição, assim como os cristãos, que fazem com que a gente releve algumas palavras ali. Uma construção teológica que o senhor está dizendo. Isso é muito importante. Por quê? Porque a partir do momento que uma pessoa que é cristã, ela não acha que o judeu é mau, que ele está querendo negar algo que está escrito ali de uma forma óbvia. Não. E vice-versa, a gente pode chegar em algo que realmente é divino. Eu discordo profundamente quando qualquer pessoa fala que o cristianismo é uma grande mentira. Ouviu, né, Mirra? Eu discordo. Assim como eu discordo... Né, deixa eu continuar. Ouviu, né? Depois você dá. Depois em mim, nele, quem você quiser. Aí vai nós dois. Tá vendo? Aí começaram a se degladiar e agora os dois agora. Assim, deixa, vai, Mirra. Ô, Marcelo, deixa o Ventura falar. Não, se colocar fogo nesse debate aqui, porque você falou que até agora eu não tava falando nada. Porque o Ronaldo quase vai pra lá. Corta o microfone do Calixto, por favor. Corta! Do apresentador. Eu discordo. Eu acho que falar que o cristianismo é uma grande mentira, uma grande farsa, é heresia. Receba, Mirra, receba essa de graça. Eu vou explicar. Eu não concordo com ele. Mas ele vai se explicar, eu sei que ele vai se explicar. Porque se os caras cortar agora, eu tô perdido. Aí eu vou procurar emprego na Assembleia. Isso. Bem-vindo. Então, Baru Rabá. Dizer pro irmão que lá em São José o irmão tá um bom diácono. Vou continuar falando agora. Eu vou repetir. Dizer que em São José o Rabino Ventura seria um bom diácono. Eu acho. Sim. Quanto é que ganha o diácono? Olha aí. Judeu, não tem jeito. Judeu, não tem jeito. Não, é pra ajudar as pessoas. Sim. Eu acho que a pessoa que diz que o islamismo é uma grande mentira é um herege. Mas aí eu tenho que concordar. Todo mundo paralisado. Aí é uma heresia de mão cheia. Deixa eu explicar por quê. O Todo-Poderoso tem um plano que é maior do que cada um de nós. Concordo. O plano do Todo-Poderoso, ele se encaminha através da história. O fato de... Ele vem me contratar? O fato de a gente ter mais que a metade do mundo acreditando em Gênesis, acreditando nas histórias de Adão e Eva, Abraão, o fato da gente ter mais que a metade do mundo através dessas religiões, com todas as suas diferenças,
Isso faz parte de um projeto do Todo-Poderoso que começou com Abraão, quando Hashem falou, quando o Eterno falou, você será uma bênção para todas as nações da terra e será pai de todas as nações. O que o senhor está falando é que mesmo nas outras religiões, como o islamismo, mesmo que o senhor não acredite em tudo, o senhor está dizendo que o senhor vê um vestígio de uma pintada de algo de Deus lá. É muito mais que um vestígio. Para a revelação de um Deus, como o senhor está falando. Todos eles fazem acreditar em um Deus da criação do Gênesis. E eu acho que aí o que acontece? A falta de aptidão do ser humano pelo seu ego de ficar colocando muito mais foco em cima daquilo que a gente tem de diferente e a gente se esquece de daquilo pensar que nós temos com o coração de Deus. Hoje em dia, olha, eu vou falar uma coisa, eu há muito tempo, o Mirra sabe, o Mirra é uma estrela e eu tô muito feliz com a ascensão dele nesse meio, muito mesmo. Mas o Mirra sabe, quando eu comecei tem algumas dúvidas dessa estrela, mas tudo bem. Barcoca não é Barcoca. Esse é Conrado. Só falta me preocupar agora, né? Um minuto, Ventura. Quando eu comecei a interagir com os irmãos cristãos, tinha... Quem que tinha? Não, você era um dos pioneiros. E eu tomava pancada. O pessoal falava, ele é isso, ele é aquilo, é transformista, é reformista, porque tá indo... Liberal. E eu discordo veementemente disso. Hoje, eu vejo todas aquelas pessoas que falavam mal de mim, os cristãos, olha como eles nos defendem, etc e tal. Aquele que não percebe, isso eu converso muito com minha esposa, com a Lady Lau. Aquele que não percebe que hoje, principalmente cristãos e judeus, cristãos verdadeiros e judeus, estão no mesmo lado da história. Verdade. Não, isso é fato. Isso é fato. Mas é aí Estamos que tá. juntos. O grande erro do ser humano é quando a gente olha pra teoria e nega o fato. Sim. As perseguições previstas estão acontecendo com a gente e com vocês. Sim. O que você está dizendo, estão querendo acabar com a gente e com Rabino vocês. Ventura, o que o senhor está querendo dizer... O apoio é mútuo. É que a gente deveria olhar muito mais o que a gente tem em comum do que o que a gente tem de discórdia. Sim, mas não num discurso somente politicamente correto. Sim, olhando as escrituras. Tem algo acontecendo aqui. Sim. Isso é fato. Não tem lugar no planeta que você sai na rua, numa época que o mundo inteiro está se manifestando contra Israel, e tem uma manifestação e tem milhares de bandeiras de Israel. Sim. Isso não é de Deus, se isso não é de Deus, isso é de quem? E se eu não reconheço que isso é de Deus, eu não sou de Deus. E falar nisso, jogar uma bomba aqui, rapidinho. Onde é que tá esse pessoal, Mirra e Ventura? Agora eu vou um pouco pro lado de vocês, do Free Palestina, que eles não comemoraram nada. Onde é que tá esse pessoal? Da mídia, da esquerda? Onde é que tá esse pessoal, Pastor Calixto? Tem. Você que não comemoraram. Tem. Esse apaziguamento. Não, mas tem. Ateus, mas tem. Vazou um áudio aí, que eu não vou falar de quem que foi, que enquanto todo mundo seja esse acordo de paz frágil ou não, sendo ele a preparação para o anticristo ou não, o que eu também não acredito. Eu vejo nele muita fragilidade, mas eu vejo algo de bom nesse acordo. Sim. O que o Mirra disse, eu estou vendo famílias que estão podendo receber os seus entes queridos de volta, a esperança que aqueles que perderam o seu ente querido possam pelo menos fazer um sepultamento digno a eles. Então tem algo de bom. Claro. Então todos nós deveríamos dar a mão e louvar a Deus, que é um indivíduo, por esse momento de pelo menos de discórdia. Trégua, né? De trégua. Porque o Ventura... Agora, peraí, Ventura, aí você vê um áudio vazar e alguém atacar quem tá tentando fazer qualquer elo de paz. É isso que eu tô dizendo. E aí como é que fica? Que é o que o Marcelo diz. Cadê esse pessoal? Cadê o pessoal? Cadê esse pessoal pra vibrar? Eles ganham dinheiro pra fazer aquele showzinho, né? Deixa eu falar, Ronaldo. É o emburrecimento programado desse pessoal, entendeu?
Eu tenho que falar sobre isso, mas programado. Olha, isso é sério, hein, Rolando? Isso é sério. Emburrecimento programado. Mas eles contratam pra pessoa ser isso. Por que, Calixto? As grandes universidades públicas estão nas mãos de quem, Calixto? Exatamente. Da esquerda, do comunismo, do socialismo. Então, nos nossos jovens, e agora uma palavra aos jovens, estão vivendo, pastor Calixto, o senhor que está numa cidade abençoadíssima, onde está a Embraer, uma empresa de altíssimo nível, uma muito escolarizada. Estamos vivendo um emburrecimento programado. O esquerdismo vai entrando, e daqui a pouco solapa a mente até dos nossos jovens. Não, o negócio não é mais Israel, é Palestina. Estuda a história, como surgiu o nome Palestina. Exato. Foi quando o imperador Adriano deu o nome a Jerusalém de Aélia Capitolina, a cidade do sol. E outra, quando a Bíblia diz dos filisteus, lá em Amós capítulo 9, não tem nada a ver com os palestinos. Nada a ver. Tem a ver com Creta. Exatamente. Tem a ver com uma ilha lá em cima dos gregos, entendeu? Até que enfim eu tô concordando com o Marcelo. Não, porque eu sou bíblico, eu sou um estudioso. Vai lá, essa história. Faz o meu engolir agora. Você entendeu, Rabino? Posso fortalecer uma coisa? Não, só um minutinho, deixa eu voltar lá, senão o Ventura é terrível, ele não deixa ninguém. Ele já mandou cortar até o meu microfone. Vai lá, Ronaldo. Eu te dou um café, eu paguei pra ele. Olha que linda essa frase de Golda Meir. A paz do Oriente Médio só virá quando os árabes amarem mais os seus filhos mais do que odeiam os judeus. Maravilhoso. Uau! Que frase é essa de Golda Meir, né? Aquela mulher tremenda na história de Israel. Faltou Deus. A paz do Oriente Médio. Faltou Deus na fala dela. Isso, que nas falas de Golda Meir nunca tem Deus. Mas peraí. Mas há um sentimento por trás. Mirna, também o senhor tem um livro na Bíblia que não tem Deus. Qual livro? Mas, no entanto, não quer dizer, o livro de Esther, mas, no entanto, não quer dizer que não tem a presença dele. Agora, minha pergunta retórica, a expressão Deus. Eu sei, mas se você estuda a história de Golda Meir, você vê que falta um pouco Deus na vida dela. Sim, mas como falta na minha, como falta na sua. Não, na minha tem Deus. Na minha também tem, mas há uma falta de Deus em nós aí. É verdade. Mas de onde vem o Shalom, Mirra? De onde vem essa paz que ela tanto falou? De onde vem? Não vem. Ronaldo, deixa eu te perguntar aqui. Deixa eu voltar, porque o Ventura, ele domina o debate. Palavra ao querido Ronaldo. Ronaldo, você também vê que ainda falta algo de Deus em nós? Ou já chegamos a essa plenitude? Eu quase que eu fiquei triste com o Ronaldo, mas já vou perdoar ele agora aqui, viu, Ronaldo? Não, me perdoa, Marcelo. Vamos lá. Olha, não, ainda acho que falta, não é só achismo, não. Na verdade, enquanto não seguimos a lei do Criador e a Torá para que o seu reino seja implantado nessa terra, então vai faltar ainda muita coisa, tá? Até porque, eu falo até para os meus alunos, que para podermos implantar o reino de Deus, eu aprendi até com as histórias, com algumas palavras do próprio Yeshua dizendo, temos que saber de 3 coisinhas. Quem é Deus? Quais são os seus propósitos? E quais são as suas regras? Primeiro, quem é Deus? O Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus de nossos pais. O Deus que manifestou e trouxe as suas leis dizendo, agora eu vou trazer para vocês quem sou eu e implantar o meu reino de acordo com a minha vontade. Para saber a vontade dele, quais são os seus propósitos? O propósito de Deus é implantar o seu reino na terra diante dos homens, como ele fez desde a história que nós temos dentro da teoria criacionista, desde Adão, a fundação da eternidade entre Deus e o homem. Agora, para eu saber qual é esse propósito e quem é esse Deus, quais são as suas regras? Porque todo reino tem rei, todo rei tem regras. E o nosso rei é o Criador. Não é o homem em si, é o Criador. Tanto que Israel capotou nessa na história de Samuel, quando queria um rei humano, tirando a teocracia do próprio Criador como um rei. Então nós temos que ter o Criador como rei. Ele é o único Deus e o único rei. Não tem outro Deus além dele. Eu até falo isso sobre Isaías. Quando ele falou, quando eu criei os céus e estendi todas as terras, quem estava comigo? Ele parece que é uma pergunta sarcástica, Deus usa na boca de Isaías. Ninguém estava com ele, porque ele é o único criador de todos os céus e terra. Então, quando nós aprendemos que Deus é o nosso Senhor, que o propósito é implantar o seu reino na terra, e as regras é seguir a sua Torá, aí sim virá a plenitude dos tempos. Jesus mesmo disse isso, passará os céus e a terra, mas nem um miúdo, nem a menor letra do alfabeto hebraico passará até que tudo se cumpra. Então, se você sair aí fora da rádio, olhar para cima e ver que tem céu sobre a tua cabeça e chão sobre os teus pés, ainda estamos debaixo de uma obediência de seguir a Torá de Deus, sim, para poder alcançar a plenitude. Então não é tão assim por causa de para mim,
essa questão, né, em relação ao cessar-fogo. Isso não é um acordo de paz. Para mim é um cessar-fogo. Tá? Tá mais para cessar-fogo do que um acordo de paz. Tá bom? Então é uma diferença acordo de paz. Um acordo de paz em relação ao que nós estudamos dentro da Tanakh e até mesmo dentro da Brit Hadashah, no Novo Testamento, vai muito além apenas de sentar alguns líderes ali e falar de um cessar-fogo. Vai muito além disso, esse acordo de paz. O acordo de paz tem que ter uma aliança entre os nossos primos árabes, uma aliança grande, em consciência, tanto da implantação do templo, que já haverá realmente, que a intenção é de implantar o templo. Não é questão só do templo de ser implantado, mas de seguir a Tanakh, a Torá de Deus entre todas as nações. Tanto que em Eclesiastes capítulo 13, versículo 12 é bem claro. O resumo de todas as coisas é: tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque para isso foi criada a humanidade, não o judeu. A lei de Deus é para a humanidade, não é para o judeu, só o judeu. Outra coisa, a lei de Moisés. A lei não é de Moisés coisa nenhuma. Deus deu a Moisés a sua lei. Então as leis é para o ser humano seguir. Quando ele segue, será implantado o reino. Agora uma questão que eu quero apimentar, que eu sei que já está chegando até o final aí dos nossos debates, mas a questão que foi que o Mirra falou de uma coisa interessante. Ele falou assim, os muçulmanos têm mais de 1,5 milhão lá de seguidores, né? Junto com o seu Alcorão e etc e tal. Só que a questão é, será que o Muhammad, será não, que ele não fez e nunca nenhum homem fez o que Yeshua fez nos seus ensinos? Se você pegar o histórico, eu como professor, além de ciência, filosofia, de história, se você pegar o histórico lá dos livros de Eusébio de Cesareia, da história eclesiástica, ele vai trazer uma ilustração de um ensino dos últimos imperadores após o ano 70, no tempo de Trajano, Adriano, Nero e etc., que houve uma calamidade tão grande lá em Israel, em Jerusalém, que a destruição foi tão grande, até pior depois de Tito, que a extinção foi quase, bateu na trave da extinção de Israel, e está aqui no histórico que eu tenho prova disso, que só não foi extinto porque 3 imperadores de Roma aceitaram os ensinos de Yeshua, de acordo com a Torá. E por eles terem aceitado, eles absolveram alguns judeus ou remanescentes de serem totalmente destruídos. Isso é a maior kfirá. Isso é a maior kfirá que você pode falar em rede nacional, que é o imperador que resolveu o problema dos judeus estarem hoje aqui. Constantino criminalizou os judeus. Constantino, no Concílio de Niceia, pastor, por favor, ele criminalizou o judaísmo, ele proibiu os judeus de continuarem expandindo a mensagem e ir contra, sim, o proselitismo que era parte da Torá. Então isso que o senhor está falando, confere. Quem decidiu que não vai se extinguir o povo de Israel é Deus, não é imperador romano. Mas peraí, Mirra, pera só um pouquinho. Quem usa a humanidade é o Criador, quem usa é ele. Então, Mirra, mas aí vai falar com o João Bigodinho também. Pera só um pouquinho. Pera só um pouquinho. O Mirra acabou de dizer no começo do debate que Deus é quem tem o controle de todas as coisas e tudo está no plano de Deus. Eu preciso entender, Mirra, a sua concepção, porque você se coloca veemente contra qualquer ação do homem. Você está mais ou menos calvinista mesmo em relação ao plano, porque eu nunca vi. Eu tava calvinista antes de fazer o transplante do cabelo. Porque a questão é o seguinte. Eu tô cabelista. A questão é o seguinte, Mirra, Deus age. E a fé, eu não discordo de você. Sim, ele manda seus mensageiros. Que quem preserva Israel é Deus. Mas Deus vai fazer isso, Mirra, através de intermédio de alguém. Eu sei, mas aí não é como a frase como ele colocou, a frase como o pastor Ronaldo colocou aí, que é o imperador. Então o senhor pode não aceitar o imperador, mas o senhor aceita que Deus usa homens, seres humanos, reis, governos. Claro, e eu também aceito que o Rabino Ventura falou muito bem falado. Deus tem um plano maior e que fez criar todas essas religiões para um dia vocês verem que tudo isso está errado e todo mundo vai voltar para Hashem errado, Shmo errado, e que Hashem não tem nada a ver com Nós já voltamos. Quem precisa voltar não é o Messias. Não, nós já voltamos. O problema nós aceitamos é o Messias. O que falta é você, Mirra, voltar.
No ano 500, tem que fazer até chuvar, Mirra. Olha, tem mais chance que vocês que não estão trazendo Mashiach do que eu. Vou explicar por quê. Que isso, eu Mirra? espero de uma forma genuína. Quem vir, vai vir. Vocês é só o Jesus. Se for outro, vocês não vão aceitar. Não, mas isso você é pra que não aceita. Isso é pra você, tá Não, aqui veja Daniel só, 9. eu espero de forma Vocês genuína. vão fazer uma aliança com quem vir de Mashiach verdade... Sheker. Opa, não é verdade. Aí, não é verdade. Então vamos tirar Daniel da Bíblia, Rabino. Não, Vamos tirar, pelo amor de vamos Deus. tirar Daniel da Bíblia. Então, de novo. Ok, de novo. Daniel 9, o contexto claro dele é naquele período lá atrás, quando o templo foi destruído. O período que você tem um tempo onde há um pacto e etc., foi o período antes da própria destruição do templo, quando a oferta de tamida, a oferta diária, não pôde ser oferecida, porque Roma proibiu. Sim. E foi nesse meio tempo. Então espera, pastor. Então quem era o Mashiach naquela época, Rabino Ventura? A palavra Mashiach, ela significa ungido, sumo sacerdote. O sacerdote era o Mashiach? Espera, Daniel, passa pra mim, por favor. E de novo, de Bíblia vocês vão apanhar aqui. Não. Vocês vão apanhar de Bíblia aqui. Pera. Se for pra tradição oral, vocês podem ver agora. De Bíblia eu vou apanhar? Vamos pro texto bíblico novamente? Vamos, por favor. Então tá vamos pro texto bíblico de Daniel 9. Vamos lá. Por favor. Mas não foge de responder. Não. Quer que Quem eu responda é? primeiro? O que existe? Eu quero que você eu quero que você responda quem é. Mas não entra na conversa paralela. Deixa eu responder. O Mirra, deixa ele de canto. A Mirra tá dizendo que você não tem condições de responder. Não é isso. Foi o Ventura que disse. Vamos lá. Então assim, eu dou curso de Daniel e eu não sei Daniel. Vai lá. Calma, Mirra. Tá exaltado, Mirra. Tá exaltado, Mirra. Entendeu? E aí começa... Vamos lá, Daniel. Com os rabinos aqui, com nós dois. Pastor, vamos lá. A gente quer ouvir uma aula de Daniel. Não, espera um pouco. Ô, Mirra, você é dono da sabedoria agora? Não sou dono da sabedoria, eu estudo ela no original. Entendi. E eu tô lendo aonde? Na Bíblia é violada. Não, você quer que eu leia o original? Faz favor. Abre o texto aí, eu leio. Você, ô Mirra. Abre aí. Ô Mirra, eu leio pra você. Ô Mirra, eu te amo, mas você faz favor de respeitar a nossa tradução. Você vai compreender e a gente não dá pra respeitar essa tradução. É uma tradução violada. Então vamos ler e você me fala se ela tá violada ou não. Depois das 62 semanas, eu quero que você me fale. O ungido será morto. Quem que é esse ungido, Mirra, que será morto? Eu vou te dizer, até aí o texto tá violado. Não, até aí nossa tá violado. Leitura, de novo, então, pastor. Nossa leitura, tá vendo? A leitura deles é o Cohen. Pastor, mas deixa o Mashiach eu estou falando com respeito. Eu tô querendo... Não nesse sentido. A gente tá todo mundo com respeito. Mesmo que pareça que a gente tá discutindo... Todo mundo se abraça aqui depois. O pastor vem beijar nós. É outra história. Nunca mais eu te dou um beijo, miserável. Você nunca mais vai ganhar o ósculo santo. O ósculo sagrado. Não, pastor, o que eu quero dizer no sentido do... Ronaldo. O que eu quero dizer no sentido do respeito, a gente... Sim, respeito. Eu estou falando no sentido de que nós temos a nossa leitura, eu tô indo na visão do cardeal Ratzinger. Ok. E eu compreendo a sua leitura, esse é o ponto, é nesse sentido que eu quis falar do respeito. Quando eu falo de nossa leitura, é uma leitura válida. E aí eu vou explicar por quê, onde que ela se baseia. Quando a gente lê Daniel 9, no hebraico, e dentro da nossa forma, da nossa leitura, a gente tem ali dois Mashiach. A gente tem dois ungidos. Então a gente não pode estar falando de um Messias se a gente está falando de dois ungidos naquele período do templo. Só um pouquinho. Então, quando a gente fala a palavra Mashiach, que o Mashiach será cortado, isso significa que a gente vai ter a extinção do cargo do sumo sacerdote, que era ungido, que trabalhava no templo fazendo as oferendas. É nesse sentido. A leitura de vocês, eu não vou interferir. Eu respeito. Isso. Mas o que eu estou explicando aqui é que a nossa leitura se baseia... Você também chama aquele sacerdote que trabalhava, que oferecia o trabalho no tempo como Messias. Então isso é uma leitura deles. O próprio rei. Não, mas peraí. Urashi fala que Agripa veio de Eudá. É que traduzir como Messias faz com que o leitor que lê em português, por exemplo, ele acha que é Messias que está escrito. Mas no original, a gente tem dois personagens nessa mesma passagem de Daniel 9 que são chamados de Mashiach. Referência de ungido
É ungido. Um é Agripas, outro é independente Cores. da interpretação de quem é. Mas são dois. São dois, ok. Então isso é importante. Por isso que eu tô dizendo que não é... Sim, ok. Que isso de chegar e falar assim, porque é isso que tá escrito na tua visão, ok. Mas eu te mostro. Tá, então deixa eu te perguntar assim, pra um com minuto. toda honestidade. Um minuto, Mirra. Quem são os dois ungidos lá? Agripas e Cores. Mas explica, meu. Não. O pessoal é leigo. Explica. Fala Agripas. Então fala. Explica, Fala. Não tem problema. Fala. Vai lá. Todos os reis são ungidos. Todos os reis de Eudá são ungidos. O rei morreu, o ungido caiu. Essa é a profecia. Tudo que vocês ficam colando em Daniel para com Jesus, o próprio anjo Gabriel já falou para Daniel. O meu livro, essas minhas previsões, são ratum, não dá para entender. E vocês afrontam isso, sabe por quê? Não. Nós, cristãos, sabemos tudo que o anjo Gabriel revelou para Daniel. Ok. Nós sabemos as datas, nós sabemos que o Não. Mashiach é Jesus. Nós, judeus, estamos falando, ele vai vir. É isso que eu tô Ok. falando. Eu vou aceitar o Mashiach que vai vir, você não. Mas ele já veio. Se o não? Mashiach for o Rabino Ventura, você não vai aceitar. Como não? Não vai, porque pra você é o Jesus. Não, Exato. se você me provar que o ele é Rabino Messias. é melhor do que Eu Jesus... não preciso provar. Se Deus resolver que o Rabino Ventura é o Mashiach, você tem que aceitar ele. Com base no que? Na escritura? Porque ele é o Mashiach. Se ele compõe todas as... Mas ele não tem que cumprir as profecias? Ele vai. Mas o que o Mirra tá dizendo... Permite? Claro. O que o Mirra tá dizendo... Se uniram agora? Sempre fomos. Ai, ai, ai. O que o Mirra tá dizendo... Eles estão falando de interpretação? É que existe, dentro da visão judaica, um respeito maior a outras formas de crer. Por Tá, quê? bonito Porque pra isso. gente... Não, eu vou explicar uma coisa importante aqui. Não é só a questão do bonito. Porque pra gente, acreditar ou não acreditar no Messias, etc e tal, não é um elemento de exclusão da pessoa de sua conexão com Deus. Então a gente pode compreender, por exemplo, que a visão de um cristão não tá certa 100%, mas ainda assim, eu vou usar uma linguagem cristã que não é a nossa, tá? Ainda assim esse cristão tá salvo, Exato. certo? Então pra gente, por exemplo, um muçulmano que seja bom, uma pessoa que não tem religião, mas acredita em um Deus e que seja ético e bom, um cristão que seja bom, ele está salvo. Exato. Então você Entende? agora está pregando a salvação pelas obras. O inverso. Não, então você agora, o judaísmo acredita na salvação por obras. Deixa eu defender o O Mirra, cristianismo vai. também. Não. Peraí. Never, nunca. Eu vou Nunca. trazer, então, Ao aqui Senhor o versículo. pertence a Traz aí. salvação. O inverso Ah, você não quer é ensinar Novo verdadeiro. Testamento agora aqui? Daqui a pouco eu vou Tá dizendo, eu já sou pastor já, mas... Ele não deixa falar do Tanar, agora quer ensinar Novo Pastor, Testamento pra gente. Pastor Marcelo, eu quero Sim. te ouvir. Eu quero te ouvir, Eu Mirra, quero e te ouvir. define. Você A voz- acabou de falar, se a pessoa for boa, Se o judeu mesmo não se ela não acreditar, se a for pessoa não judeu, acreditar em Jesus, Mirra, presta atenção Ele em vai pra mim. onde depois que morrer? Tô te Tá ouvindo. condenado já. Ventura, aonde? Ventura, Você tá presta entendendo? atenção Perdição em mim. eterna, perdição Deixa eu eterna. traduzir o que você tá Ranger de falando. dentes. Espera um Ranger de pouquinho, dentes. espera um pouquinho, Isso, Mirra. Inferno. Isso. Eternamente. Eternamente. Então a gente pensa diferente em relação a você. Sim. Ah, você é Mesmo que aniquilarista. você acredite que é Jesus, etc., e a gente pode discordar, mas, pra nós, você está salvo. Então você Por quê? acredita Mas não que a por sua... causa minha, entendeu? Por causa do que ele fez. Não, na nossa perspectiva, Ah, como tá, ok. judeu, Deus, você tá sim. salvo. Ah, tá, ok. Então, entendi. você Não é tá isso que salvo tá porque você mostrando. acredita Ok, não, na entendi salvação agora. pelas obras do Eu vou homem. traduzir. Não, Você fala não, assim, não, Israel, não. Israel, Israel. E todo judeu vai pro pergunta. inferno pra vocês, sabe por quê? Menos o pastor Ronaldo, não sei se ele é judeu ou não. Não. Mas... Nunca falei isso, Sim, Meira. porque o Novo Testamento Mas você diz falou agora, não que pra quem mim. não acredita em Jesus vai Mas pro ele inferno. falou- pera. Eu não digo pra você que você vai pro inferno. Você Você falou diz isso- pra mim que você é acabou uma de É porque falar, sabe por que você não diz, Mirra? quê? Porque você não tem certeza da sua fé. Se você tivesse, você exatamente. dizia. Não, porque a minha fé nunca Mirra. pregaria uma coisa dessa. Ô, Mirra, em relação O centro do judaísmo não é o inferno. Exato. O centro do judaísmo é Deus Ô, olhando Mirra. para cada um de nós como um pai. E o pai, ele deseja o quê? O crescimento, o desenvolvimento de todos. Eu Mas achei esse muito Não é o lindo. castigo, não é a condenação. Eu achei muito lindo, pastor Calil, essa palavra do Ventura. Sabe por quê? Sabe como nós aprendemos a se interpretar a Bíblia? Com eles.
Sabe por quê? Exato. Se tiver 10 rabinos interpretando um passuque, sabe quantas interpretações nós teremos? 11! Eles pensam de um jeito e nós pensamos de outro. Deixa eu voltar aqui pra mim. Estamos chegando ao final. Eu entendi o que ele quis dizer. Ele quis dizer, a nossa Torá oral, tradição, ela não tem sentido, porque os rabinos discutem. Ele não entende o que é Torá oral. Pastor, eu te desafio continuar aqui. Ou onde Estou aqui. Não, depois que terminar aqui. Você vai pagar um almoço pra mim. Aí sim. Claro que eu pago. Não, pra continuar a conversa, não. Nós acabamos de descobrir. Não é uma questão de Torá Nós oral, acabamos de descobrir que o judaísmo acredita na salvação pelas obras. Nós acabamos de descobrir que no Novo Testamento tem uma contradição. Em Efésios 2, 8, 9, está escrito que porque pela graça sois salvos por meio da fé. Por meio da fé. Isso. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Efésios. Mas abre lá em Tiago. De que adianta alguém dizer que tem fé se não tiver obras? Isso não é uma contradição? Não. Como não? Você quer uma explicação? Você quer uma explicação minha? Vamos ver a Torá oral de vocês. Não tem Torá oral. O senhor quer... Não. Eu não vou nem te falar de Torá oral. É que o senhor não terminou de ler o texto todo. O senhor não leu. O senhor não leu o livro de Tiago. Você tá picotando toda a Bíblia. Agora aproveitou você. O senhor é picotador da Bíblia. Picotador do Novo Testamento, Bia. O senhor é picotador. O senhor é picotador do Novo Testamento, Bia. Eu vou só te falar, eu vou te fazer pergunta. Vamos ouvir. Aqui, ó. Não, eu vou só falar. Vai dizer que uma pessoa é declarada justa por causa das suas obras e não somente por fé mesmo, realmente. Tem que ter os dois, a fé e a obra, para ser declarada justa diante do Criador. Professor Ronaldo, se não tiver obra, vai pro inferno ou não? Se não tiver obra? Só fé. A pessoa acredita em Jesus. Vai pro céu. E não tem obra. Vai pro céu. Não é o ensino de inferno. Vai pro céu. Não contradiz nada não. Paulo ainda vai dizer. Paulo ainda vai dizer o seguinte: se o mesmo, a obra dele for palha ou forno, quando passar pelo fogo será queimado, mas o mesmo será salvo. Porque nós não acreditamos em salvação por obra. Ô, senhor Mirra, vê se o senhor para de ser picotador da Bíblia. Ô, senhor Mirra, vê se o senhor para de ser picotador da Bíblia, do Novo Testamento, e aprende a ler o Novo Testamento. Explica, eu tô aqui aberto pra ser um aprendiz. Então, eu vou te explicar, vou ensinar um rabino. Olha a loucura. Mas eu vou ensinar um rabino. Vai. Tiago começa falando de quem? Eu sei. Ele não sabe, ele não sabe. Porque você não leu o livro, você só leu o versículo. Beleza, você é picotador. Então, agora despicota pra mim. Então eu vou despicotar pra você. Beleza, ele começa falando de Abraão. E quem é o pai da nossa fé? Abraão. É isso. O que ele está dizendo é que tudo converge para a fé. Abraão é o pai da fé. Mas por Abraão ser o pai da fé, a fé de Abraão não pode ser uma fé morta, no sentido de dizer, eu creio, mas não expresso a minha fé. Isso. Quando ele diz aqui que a obra, ele diz, mostra-me a tua fé e eu te mostrarei a minha obra, é o que ele está dizendo o seguinte, a fé só pode ser verdadeira quando ela é demonstrada por ações. Exatamente. Você acabou de falar que precisa de obra. Não precisa de obra para ser salvo. É aqui, Mirra, por exemplo... As obras salva? Não. Nós não fazemos obras para ser salvo. Isso é espiritismo. Mas a gente também nós não fazemos obras para ser salvo. Nós fazemos obras porque somos salvos. Isso. Ou seja, a salvação, as obras acompanham a salvação. Isso. Não a salvação acompanha as obras. Desculpa, então, não dá pra entender isso. A gente tem uma eu vou explicar porque não dá pra entender. É que a sua mente ainda é pequena. Eu vou explicar pra fundamento. Você entendeu isso? Eu entendi. Okay. Mas aqui, eu acho que o importante é o seguinte. Não tem como, ele mesmo falou, não tem como uma pessoa ser algo se ela não demonstrar, como você muito bem falou. Aqui esse versículo tá muito claro que não precisa de obras. Não bom, mas tudo bem, gente. A contradição a gente vai entrar de novo. Não entendi mesmo. Você não tem fé no eterno, Mira? Tenho. Tem. Você não faz a tzedakah? Faz. Então, Tento. o resultado da fé são as obras. Entendeu agora? Exatamente.
Não. Agora, mesmo se você Mas se chegar na fé é as obras. Não, Exato. mesmo Não é se resultado. você Para se chegar na fé, precisa se fazer obras. Ó, vou te explicar. O senhor guarda o sábado? Guardo. Ok? E por que o senhor guarda o sábado? Porque por uma obediência, criado, por uma obediência, mas por uma obediência ao que uma determinação de Deus, correto? Correto. O senhor consegue guardar o sábado todo na sua essência? Sim. Mas o senhor sabe que essa essência, algumas vezes, ela é falha. Você concorda comigo? Se tem um perigo de vida, a gente tem... Então, ela é falha. Isso, não. Então, ok. Mas ela, você acaba falhando por um perigo de vida, mas ela é falha. Não é que eu falhei. Não tem o sábado quando tem perigo de vida. Ok. Deus fala isso. Então, e por que não tem o sábado? Deixou de ter a fé sua em Deus? Não. Então, porque o próprio Deus falou pra mim, profane o sábado. É a mesma coisa. Você tá com perigo de vida. O próprio Jesus disse pra mim, você é salvo pela fé e não pelas obras. Mas você deve ter obras, porque isso vai demonstrar que você é um bom cristão. Pastor, o senhor quer ouvir qual é a verdadeira visão judaica sobre isso? Muito importante. Os irmãos cristãos, muitos têm uma ideia errada a respeito de como que nós, judeus, olhamos para a Torá. Ok. Então, partem do princípio de que o grande objetivo da Torá é dar a salvação. Então, os judeus não conseguiram ser plenos nos mandamentos, portanto, não conseguiram ser salvos através dos mandamentos, então Deus teria enviado Jesus para salvar as pessoas que acreditassem nele por meio do sacrifício, por meio do sangue, correto? Correto. Ok, essa é a fé cristã e eu respeito e eu não tenho nenhum intuito de querer mudar a fé das pessoas, mas é muito importante que as pessoas compreendam ao que você acredita. A nossa perspectiva, ela não parte da ideia de que existe condenação. Para os judeus, a gente não o objetivo da nossa existência não é deixarmos de ser condenados. O objetivo é nos tornarmos pessoas melhores, pessoas mais justas, pessoas mais honestas, filhos que respeitam os pais, etc, etc, etc. Esse é o objetivo. Portanto... Mas a pergunta, todos chegarão a esse objetivo? Desculpa. Sim. Todos? Não, mas deixa eu te responder como. A nossa visão a respeito de Deus é que, como um pai... Eu tenho 3 filhos. Eu amo os meus 3 filhos. E cada um tem um tempo diferente. Ok. O meu sobrinho que foi teu aluno. Filho não foi, mas o meu sobrinho, o Ari. Ah, sim, sim. Um abração pra ele. Abração. Que ele falou que o sobrinho pode até ser, mas filho dele não quer junto com você. De acordo com a perspectiva da Torá. Tá. E, de novo, respeito à vossa leitura, ok? O objetivo de Deus é a educação e cada um vai no seu tempo. Claro que tem gente que extrapola, mas eu tô falando do normal, ok? Tanto que a própria Torá, ela diz o quê? Deus diz, eu não escolhi vocês por serem um povo perfeito e justo. Sim. Jesus também disse... Sim, deixa só eu continuar e depois você diz. Porque vocês são uma nação teimosa, etc, etc. A Torá se cansa de contar não só sobre as virtudes do povo de Israel, mas sobre os seus erros, bezerro de ouros, espias, etc e tal. E Deus diz claramente na Torá que com tudo isso e apesar de tudo isso, a história ela se foca na redenção do povo de Israel e da humanidade através disso que é revelado para o povo de Israel. Ou seja, a nossa visão não é uma visão de condenação e ela não é uma visão de salvação ou de ter que ter perfeição. Quando eu ensino um filho meu, eu não exijo que o meu filho seja perfeito, mas eu quero que ele se aperfeiçoe a cada dia. Esse é o objetivo. Posso fazer uma pergunta? Na sua opinião, sim. Hitler, onde ele está? Excelente pergunta. O senhor não acredita no inferno agora? Não, espera. Você quer saber qual é o meu primeiro pensamento? Ele choca, por isso que eu fico meio parado. Porque o meu primeiro pensamento é uma pergunta muito forte, né? Ok. Onde está Hitler? Está no Olam Rabá? Eu vou responder o meu primeiro pensamento. Depois você pode espremer se você achar que eu tô... Não, é só essa pergunta. Não. Não tá no Olam Rabá. Não tá no Olam Rabá. Onde ele está? Ele com certeza absoluta tá sofrendo imensamente por aquilo que ele fez. Aonde? Na dimensão espiritual. Ok? Eu vou explicar
Ele está criando agora no judaísmo também Pastor. como é que é o nome do catolicismo? Purgatório. Purgatório. Não. Purgatório. Agora a gente é calvinista, purgatorista, cabalista. Cabalista, purgatorista. Existe, eu vou citar. Uma coisa que é importante. Se não existe condenação. Olha lá. Passa o controle do programa pra ele lá. Eu vou pro inferno porque eu não acredito em Jesus. Você vai ser salvo. Mas é uma pergunta profunda essa que eu fiz. Ela é excelente. Depois eu quero ouvir o te dar a minha resposta, que já chocou muita gente, tá? Não em relação a isso necessariamente. Volta de novo. A pergunta Sim. A sua pergunta foi excelente, porque eu tô dizendo que o objetivo de Deus na criação das almas... É a salvação, não é? Não. De acordo com a nossa visão, não. Porque não tem condenação. A gente não tem a ideia da queda de Lúcifer e de que os homens estão condenados ao inferno. A nossa visão começa de outro lugar. A nossa visão começa de que Deus criou o ser humano para que o ser humano evolua cada vez mais. Evolua como? Em amor, em gratidão, em fé, em honestidade e assim por diante. A tua pergunta é ótima. Ok? Você não acredita na queda do Lúcifer, mas você acredita em uma força que seria contrária à de Deus? Não contrária. Isaías diz: eu sou Adonai. Yotzeror uvorei Rocher. Eu crio a luz e eu formo a escuridão. Eu faço a paz e crio o mal. Mas Deus mal diz não que é ali o mal moral, né, Rabi? É Ra, a palavra ali é Ra, né? É o mal como calamidade, né? Ra é mal. Não. Sim, mas não é o mal moral, Não. Tudo é mal. Não, mal é ausência do eterno. Quando Deus cria a árvore do conhecimento do bem e do mal, eu não queria sair muito porque eu gostei da tua provocação. Então volta Quando Deus cria a árvore do conhecimento do bem e do mal, é o mal também. Volta em Hitler. Onde está Hitler? Então, e se ele foi condenado ou não? De acordo com o meu conhecimento, ele com certeza absoluta está sofrendo e está sofrendo bastante. Mas está condenado? É que pra gente esse termo condenado, no sentido de condenado eterno, etc e tal, ele não faz parte do nosso léxico. Por quê? Porque não é meu assunto. O julgar o indivíduo não é meu assunto. Então deixa eu te perguntar o seguinte. Você pode me perguntar, você acha que sim? Acho que sim. Deixa eu te perguntar o seguinte. Em algum momento... Mas o movimento é promover através dos mandamentos o desenvolvimento dos judeus, cristãos, mas esse desenvolvimento para o senhor vai até enquanto ainda há vida a esperança. Ou seja, após a morte, essa evolução, ela continua? Olha, ou morrendo, ferra-se essa evolução e aquela pessoa continua no estado em que ela morreu. Ou seja, ou de maldade, ou de bondade. Como é que é isso pro senhor? E eu vou ouvir o Mira. Posso responder, Rabino Ventura? Hitler está no olho... Deixa eu fazer Hitler está no olho do inferno. Pronto, obrigado. Só que o que o Rabino Ventura quis dizer é que nós, judeus, não ficamos ocupando as nossas mentes nessa questão teatral do inferno que os cristãos fazem. Vocês é teatral, vocês sobem no púlpito de vocês. Não, Mirra veio hoje para atacar, um showzinho de pirotecnia. Eu gostava desse miserável, mas hoje ele veio, virado. Inferno. A gente não vive isso. Eu vou quase Mirra. A gente vive. Agora eu vou discordar. Quem faz pirotecnia são esses rabinos da Shopee aí vendendo Ronaldo, eu amava o Mirra até hoje. Eu falo deles também, como assim? Vendendo cabalá aí sem saber nada. Abre meu Instagram. Eles que estão fazendo pirotecnia. Você tá errado. Fala aí, Rabino Ventura. Fala. Porque se não fossem os evangélicos aqui no Brasil, esse país tinha ido pro saco há muito tempo. Tudo bem. Primeira sinagoga das Américas aqui. Ô Mirra, você só veio hoje pra me atacar. Picotar o Novo Testamento. Isso tá errado, isso é negado. Ronaldo. Eu não tô discutindo com isso, Rabino. Eu tô dizendo que vocês criaram do inferno um show de pirotecnia. Não, está na Bíblia, Mirra. Está na Bíblia. Nós, judeus, falamos, não entendo de inferno, deixa com quem julga, que é Deus. Mais pirotecnia do que faz o judeu? Vocês vivem a morte falando do diabo. Não, se você quer ver pirotecnia, Mirra, está dentro do ritual judaico. Vamos ouvir o Ronaldo. Nós, como judeus messiânicos, que praticamente tem quase a mesma visão dentro de vocês do judaísmo ortodoxo,
Para nós, o Sheol, o inferno, nós entendemos que é o submundo, onde o corpo morre, o espírito integrado que estava sobre o corpo retorna ao Criador, e aí entendemos que isso é desde o tempo do fariseísmo. Os fariseus acreditavam no estudo e no tratado da ressurreição, que essas mesmas pessoas, que a pessoa em si é aquela que era do intelecto, que se acabou, em Eclesiastes diz que a pessoa após morreu, acabou ali, já não tem mais nada além do esquecimento. O corpo morreu, o espírito volta ao eterno, porém, nós acreditamos na ressurreição daqueles que foram justos diante da Torá do Eterno para o retorno e a implantação e a vivência do reino de Deus aqui. É o que nós cremos. Porém, não. É isso que nós entendemos do inferno. Não fala de lago de fogo, que você fica igual um frango espetado, queimado lá virando, rodando. Tô começando a ficar preocupado com você, viu, querido? Não, mas isso é a tradição do judaísmo messiânico. Não, mas eu quero saber. Isso é uma questão de teologia espiritual que você não vai ter base e fundamento material para provar, tá? Então, o que acontece? Mas a sua fé depende do materialismo? Depois você lê Mateus 25, Agora, Ronaldo, agora você me escandalizou. A sua fé depende do material? Enviar os seus ensinos e a sua instrução que nós colocamos em prática. Ronaldo, responde a pergunta. A sua fé depende do material? Quando Hitler morreu, de toda a catástrofe que ele cometeu, se você pega lá a tribo de Coré que se levantou contra Moshe, que era um impedimento do processo e o objetivo de Deus no povo de Israel, que eles morreram contra a Torá de Deus. Esses aí vão retornar, vão ressuscitar para habitar no reino de Deus aqui, Rabino Ventura? Vão ou não? Veja bem. A pergunta é justamente essa mesmo, que foi aquilo que eu lhe perguntei. Ele faz a pergunta de modo diferente, do mesmo jeito que eu fiz o primeiro pro senhor. Ok. Quando a pessoa morre, porque o senhor acredita nessa evolução da pessoa se chegar ao bem. Eu não tenho dúvida. Essa evolução, quando ela morre, ela finda-se, ou mesmo pós-morte, essa pessoa vai evoluindo para um estádio do bem? Eu vou responder. Bom. Primeiro, é extremamente importante deixar uma outra coisa muito clara aqui para o público, que a gente está falando para vocês. Existe uma divergência entre, me corrijam se eu estiver errado, mas eu acho que a maior parte dos evangélicos e os católicos em relação ao que acontece após a morte, correto? Conforme o nosso conhecimento espiritual, quando o corpo morre, a alma continua a sua jornada e sua vida. Ok? Isso. Para os católicos, idem. A alma não morre. Mas para os evangélicos, se eu não me engano, a maioria acredita que é como se a alma estivesse no estado de sonolência, ela só vai ressuscitar junto com o corpo, correto? Não, nós não acreditamos. Nós não acreditamos. Quem acredita nisso são os adventistas do sétimo dia no sono da alma. Nós não acreditamos. Então, para vocês, por exemplo, existe a alma separada do corpo? A alma está separada do corpo, mas ela está em plena consciência. Ok, tudo bem. Então eu vou falar... É isso, né, Marcelo? Exatamente. O irmão crê também, né? Pra não ir pro lado... Ele falou assim, é bom você falar assim. Pastor, Vamos caminhar para a conclusão desse debate. Vamos lá, mas eu acho que esse ponto aqui vai pôr uma pimentinha. Não, agora não, Rabino. Reencarnação. Não, isso não. Sim. Eu imaginei que ele ia falar isso, que eu tava pensando em fazer. Ele tá doido pra promover o livro. O livro dele, deixa ele falar do livro dele. A verdade é que eu não tô. Eu não tô. Tá, eu tô brincando. Mas pode, Rabino, quer conhecimento. Rabino, não, mas eu ainda não quero promovê-lo. O Mirra é reencarnacionista também, Mirra? O judaísmo acredita em reencarnação. Você, não falei do judaísmo. Eu represento o judaísmo. Meu CNPJ é judaísmo. Você é reencarnação de quem? De quem você é? O profeta Mirra. Se eu fosse da igreja, eu ia ser... Eu ia falar aqui que o Mirra é a encarnação. Sabe de quem? De Hitler. É de Hitler. Olha a reencarnação de Hitler. Olha o que você tá criando aí. Olha o que você tá criando aí. Eu não posso fazer mal a uma formiga. Lei de Lau, vamos processar o pastor. Ele vamos tirar a grana, hein? Leite lá, advogado? Tirar a grana. Cuidado, pelo amor de Deus. Não manda esse corte pra Lei de Lau, hein? Não, fala pra Lei de Lau que eu sou amigo. Não, eu sei que o pastor... Enquanto eu estava escrevendo esse livro... Sim. História
história que aconteceu, dentre outras que aconteceram comigo. De acordo com a Torá, é proibido consultar mortos. A gente não pode, a gente não faz isso. Amém, também. Porém, existem situações que pode? Aonde, não que pode, mas que se você tem um sonho, uma visão, então isso não está dentro da proibição, até porque você não interferiu. Um ralom. Eu estava escrevendo esse livro sobre a reencarnação na Torá, um tema que eu era muito cético em relação a ele, assim como eu era em relação à numerologia, muito. Guimátria. Eu também era. Eu vou te mandar um livro, Professor Ronaldo. Não, que eu escrevi. O Ronaldo já tá quase do seu lado. Se mandar aquele livro pra ele, mas vai ficar ele doido. É muito mais do nosso lado. Eu não acredito na Trindade. Espera. Mas acho muito interessante o ciclo da reencarnação. O ciclo da vida da semente. Mas esse livro... O irmão também é reencarnacionista. Não. Ó, vocês vão perder uma história que boa, viu? É rápido. Então vai. Vai, Rabino, o senhor tem 1 minuto pra concluir. 1 minuto, Rabino. Eu estava escrevendo esse livro. Esse é um livro que, pra mim, o conteúdo dele comprova, mas de uma forma cabal, a existência da reencarnação na estrutura das histórias da Torá. Eu mesmo não acreditava nisso. Eu tô pasmo de novo. Tá. Enquanto eu estava escrevendo, um dos dias eu tive um sono fora de hora. Sei lá, 7 da noite, adormeci. Adormeceu. E eu ouvi uma voz. Uma voz completamente que eu não esperava. Dercy Gonçalves. Sangue de Jesus, não tinha uma voz melhor, não, meu? Ô, voz feia da peste, irmão. Mas olha, isso que é o mais interessante. Meu, nem pra ter a voz de um cara tipo Elvis e tal. Então, tinha que ser, né? Mas isso que é o mais interessante, porque desde quando que eu penso na Dercy Gonçalves, sabe? Não penso na Dercy Gonçalves. E aí, o que ela falou pra ti? E aí, vamos lá. Vamos, Rabino, fala! Vamos lá, Rabino. E aí, o que eu ouvi com aquela voz, e que eu fiquei muito surpreso parabéns pelo trabalho que você tá fazendo, de esclarecer as pessoas, tarará, continua rindo, porque eu estaria também. Eu também estaria. Desculpa, não, mas é a minha forma de se manifestar. Mas por isso que é o interessante. É por isso que é interessante, porque eu sei... Então, mas escute só. Tá bom? Rabino, o Mirra. Vocês estão certos. Não. O Mirra tá me cutucando por baixo. Respeito, viu? Eu sou calvinista. Deus trabalha através da loucura. Mas é o Mirra me cutucando. Essa risada aqui não é de desprezo. Não é de desprezo. Rabino, eu não tô achando que é. Rabino, o senhor sabe que eu tô aqui? E a gente, é porque você sabe. Há uma alegria aqui entre nós, sempre desse companheirismo. Você acha que eu não espero uma reação mas eu acho assim, de uma franqueza, de ter a coragem de vir aqui expor isso. Então, mas eu não terminei ainda. Vai lá. Eu vou ficar mais franco ainda. Depois vai saber. Que seu trabalho era bonito. Aí o que aconteceu? Que o trabalho era bonito, tarará. Acordei. Falei, mano, que história maluca. Eu fiquei bem bobo, que eu falei, que coisa mais doida. Aí eu falei, um sonho desse não é... eu não fico sonhando, eu não fiquei vendo o filme da Dercy Gonçalves. De onde que eu... Aí eu falei... É ruim pra caramba, aí eu falei, né? aqui tem coisa. Coloquei Dercy Gonçalves. Aquele dia era exatamente o aniversário de morte dela. Tá. E pra nós, na nossa cultura, o aniversário de morte é um dia especial. É um dia que tá relacionado com, com processo, julgamento, análise da alma depois. Aí eu falei, opa. Aí eu falei, bom, são duas coisas muito em cima, porque eu sonhei com Dercy Gonçalves não tem nada a ver. Uma fala dessas. Aí eu fui procurar. E eu vou falar, o negócio que eu achei lá, pelo judaísmo é proibido, a gente não faz isso, ok? Ok. Aí eu fui colocar ali, eu falei, cara, eu lembro de uma coisa. Quando ela morreu, eu lembro que ela tinha preparado o túmulo dela. Conhece a história? Não. Ela fez o túmulo dela em pé. Porque ela falou que ela tinha convicção de que ela ia seguir a jornada dela. Eu lembrei disso, eu falei, nossa, que coisa mais maluca. Aí fui procurar, e aí apareceu ali que a gente não segue isso e nem nada, mas a concatenação foi curiosa, que como é que chama o pessoal que escreve, que... Psicográfica. Que alguém psicografou uma mensagem dela, um espírita. Tá. Eu fui ler a tal da mensagem, ela falando que ela chegou lá na outra dimensão, e ela usa aquele linguajar todo, e não sei o quê. E aí ela começa a falar que
Ela começa a falar dos processos que ela passou por ali e que depois ela conseguiu sair daquela situação ruim e que ela estava querendo, que ela fez essa psicografia para manifestar e para falar para as pessoas a respeito da realidade espiritual que existe no mundo, por trás do mundo, e que o que ela viveu era errado, etc e tal. Foi muito curiosa essa situação. Não foi o primeiro sonho que eu tive com pessoas que eu ouvi coisas que eu não podia ter. Olha, gente, volta para mim aqui. O ponto é, o judaísmo acredita em reencarnação. Eu, como um questionador, não acreditava que a Torá falava sobre isso. E hoje eu cheguei à conclusão com certeza absoluta que sim, tem reencarnação. E isso faz parte do processo evolutivo. Olha Se Hitler tá lá ou não tá, eu não sei. Olha porque só, volta pra mim. Só deixar bem claro aqui, é a crença do Mirra, mas dizer pra vocês o seguinte, seria quase uma loucura, já pensou? Um judeu encontrar com outro judeu hoje e o cara dizer, eu sou a reencarnação de Hitler? Meu Deus, não. Então, se é reencarnação, é reencarnação. E aí, como é que fica? Como é que ele lidaria com isso, né? Imagine, então, Hitler reencarnando um judeu. É quase uma loucura, não foge da concepção humana. O debate sempre com os judeus vai caminhar para isso. A gente tem muita alegria com esses dois servos de Deus. São amigos. São amigos, né? De todos nós aqui cristãos, o nosso amor que nós temos pelos judeus. E mesmo assim eu vou pro inferno. Oi? Não. Essa é a conclusão do debate. Se eu for pro céu e vocês não estiverem lá, eu vou chegar pra Deus e vou falar assim, meu Deus, por favor, não faz isso. Deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu te falar pessoas justas. Deixa eu te falar uma coisa, se chegar no céu só ter judeu, deixa eu te falar uma aventura. Ventura, deixa eu te falar uma coisa. Nós, os cristãos, acreditamos que Deus tem uma grande obra com os judeus. Porque Paulo vai dizer que para que nós entrássemos, Israel precisou ser ferido. Não te vanglories Romanos, a videira enxertada. Vocês devem que ser machucados para que nós possamos ser enxertados. E Paulo vai dizer, essa é a crença, de que, de alguma forma, Deus trará de novo essa oliveira que é vocês, a reintegrar a ela no ramo. E essa reintegração de vocês no ramo é a salvação do povo judeu por Jesus Cristo. Nós acreditamos nisso. É por isso oramos tanto por vocês, amamos vocês, porque vocês são nossos irmãos. E nós vamos continuar orando pela paz de Jerusalém. Mais do que orar pela paz de Jerusalém, Mirra, eu oro pela salvação do seu povo, por você, pelo Ventura, tenho muito respeito por vocês, mas eu oro para que vocês cheguem a esse pleno conhecimento de Deus. Não que nós conhecemos a Deus mais do que vocês, não. É que Deus se revelou de alguma maneira a nós, diferente da forma que se revelou a vocês. Eu digo que vocês são alvo das nossas orações. E nós não vamos parar de orar por vocês de jeito nenhum. De jeito nenhum. Entendeu? Se esse conflito que está acontecendo for uma entrada para o que nós acreditamos, sim, está muito próximo dessa conclusão do que Deus irá fazer com o povo judeu.